coração. Eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, Senhor Deus, por meio da Tua palavra, Senhor, para um encontro com o Senhor, ó Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 16, no verso 25. Provérbios, capítulo 16, verso 25. Aqui nós temos a segunda parte desse segmento que inicia no capítulo 16, verso 16 e termina no verso 30, que é o trecho que fala sobre o discurso sábio e o discurso insensato, né? E aqui nós estamos entrando nessa segunda parte, né, dessa maior unidade, que vai falar sobre o discurso insensato. Anteriormente, o poeta sagrado falou sobre o discurso sábio, ou seja, tudo aquilo que está relacionado àquilo que nós falamos, aquilo que proferimos, nós vimos que diretamente está relacionado à palavra de Deus, essa palavra que proferimos, e que essa palavra sai do nosso coração. E agora nesse verso 25, que seria o verso introdutório dessa continuidade, mostrando aí as características de um discurso, de uma fala e de um comportamento ímpio, nós temos o verso 25, eu vou fazer a leitura do verso 25 até o verso 30, dar uma visão geral aí de tudo que nós vimos até esse momento e introduzir esse verso. Diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca isso incita. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como um fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o defamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quem morde os lábios o executa. Inicialmente nós vimos que o tema de Provérbios 16, do verso 16 a 30, é sobre o discurso sábio e o discurso insensato com os seus desdobramentos. Dos versos 16 ao verso 19, nós temos a introdução da subunidade que vai incentivar o leitor ouvinte a buscar sabedoria divina por causa da sua excelência. Dos versos 20 ao verso 24, nós temos ali o corpo principal que fala a respeito daquele discurso que é agradável, o discurso de um justo, de um homem sábio, revelando que o ensino sábio que deve ser adquirido está na sua boca, porque habita dentro do seu coração. E nos versos seguintes, dos versos 25 a 30, nós veremos, em oposição a isso que nós vimos anteriormente, o discurso destrutivo. O verso 25, que é o início dessa terceira subunidade, é um verso de transição temática, como o poeta sagrado muito bem faz em todo o livro de Provérbios. Ele vai fazer uma ponte entre o discurso construtivo e o discurso destrutivo. E é por isso que ele é um provérbio que parece que generalizado, e nós vamos ver o que esse provérbio, nós não vamos entrar muito nesse provérbio 25, até porque em 2022 nós já pregamos sobre ele lá em Provérbios capítulo 14, verso 12, que é o mesmo provérbio. Então veja aqui: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Perceba aqui que nós temos a repetição literal do Provérbios capítulo 14, verso 12, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Só que esse provérbio ele foi usado dentro de um outro tema, que ele estava subordinado ao tema vivendo em sabedoria, que era o tema de toda a unidade, e tendo como subtema daquela unidade
não andando pela vista, mas pela fé. E aqui nós vamos perceber, e lá também, que o provérbio adverte ao discípulo a não andar segundo as aparências. Esse provérbio ele usa a metáfora de uma jornada para advertir aos jovens acerca de avaliarem por sua própria conta as consequências do seu estilo de vida. E aí lá Provérbios capítulo 12, verso 15 vai dizer assim, como fundamento para isso: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Na essência desse provérbio, a retidão é julgada por um padrão de comparação que se considera ou se acredita ser direito, ou seja, parece direito. Há caminhos que ao homem parece bom. A tradução literal, mais literal desse texto, segundo Bruce Waltke, é o seguinte: há um caminho que é reto no julgamento de uma pessoa, mas o fim deles são caminhos de morte. Nós poderíamos dizer que o texto está aqui nos apresentando que o estilo de vida que uma pessoa segue, ou seja, um caminho, é fruto da sua compreensão e entendimento que ele tem das coisas em geral. É a forma como ele vê, é a sua cosmovisão. E que esse estilo de vida que ele acha correto o está levando para a morte. Porque, como diz lá Provérbios capítulo 12, verso 15, ele está percorrendo um caminho que parece aos seus próprios olhos reto, mas que não representa o conselho e a instrução de um homem sábio, ou seja, da palavra de Deus. Matthew Henry, ele faz o seguinte comentário a respeito disso. Ele diz assim: nós já lemos isso antes, e ele cita Provérbios capítulo 14, verso 12, mas aqui é repetido como algo que é muito necessário que consideremos. Primeiro, como advertência para que todos nós evitemos nos enganar com as grandes preocupações das nossas almas, apoiando-nos no que parece correto e justo, e não no que realmente seja correto e justo. E também para evitar que enganemos a nós mesmos, para que sejamos imparciais ao examinarmos a nós mesmos e que conservemos um zelo por nós mesmos. Em suma, queridos, esse verso nos diz que o fim do homem que segue o entendimento humano e segue o seu próprio coração e despreza a sabedoria divina, os mandamentos, os preceitos do Senhor, o fim desse homem é a morte. Porque o caminho trilhado por ele é enganoso. E por quê? Porque há um abismo entre a percepção humana limitada e obscurecida da verdade e a verdade da palavra de Deus. Esse homem vive por suas próprias forças e concepções e não anda em integridade um coração que teme ao Senhor. Ele é a sua própria lei, ele não submete à lei de Deus e nem muito menos às suas exigências. Provérbios capítulo 10, verso 9 vai dizer assim: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Matthew Henry diz o seguinte: como terror para aqueles cujo caminho não é justo, que não é como deveria ser, independente do que possa parecer para eles, para ele mesmo ou para os outros, o seu fim certamente será a morte. Para isto há uma tendência direta e assegurada. Perceba que esse provérbio, ele vai falar sobre o perigo mortal do orgulho enganoso. E por quê? Porque ele troca o seu caminho ele traça, melhor dizendo, o seu caminho ignorando a lei de Deus. Por isso que é um orgulho enganoso. E dentro dessa perspectiva ele repete os versos 18 e 19 do capítulo 16, que diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda.
Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. E aqui também ele vai servir para introduzir a sublimidade sobre o discurso destrutivo. Nós vimos que esse discurso, seja ele destrutivo ou sábio, vem do coração, ou seja, da alma do homem, representa o que ele tem dentro de si, o que ele pensa. E aí sua escritura mostra em muitos textos e contextos da palavra de Deus essa realidade, como por exemplo lá em Mateus capítulo 15, verso 10, 11 e 18, que diz assim: e tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai, isso sim contamina o homem. Verso 18: mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem. E esse caminho representa o discurso de um homem perverso, que parece certo, mas vai levá-lo à morte. Estruturalmente falando, nós podemos aí, depois de mostrar aí os benefícios da fala de um homem sábio, o verso 25, ao meu ver, vai introduzir uma demonstração para aqueles que agem de acordo com o que veremos nos versos seguintes como indicativo do fim de todo homem que assim vive e age. Por isso os versos seguintes vão dizer: o homem depravado cava o mal, o homem perverso espalha contendas, o homem violento alicia o seu companheiro. Perceba que esse aqui é um provérbio geral que se encaixa nessa realidade, apresentando àquele jovem qual é o caminho que você vai traçar, qual é a direção que você vai. De um homem sábio que profere palavras de graça porque é fruto do seu coração, ou de um homem insensato, que usa a sua boca, a sua palavra para destruir, para trazer destruição, não somente para si, como para outros. E aí dentro desse contexto nós temos o verso 26, e o verso 26 é muito interessante, porque ele vai falar de um princípio geral, que será a introdução, mais uma vez, para o primeiro passo para se entender os versos que se seguem. E aí ele diz assim: a fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. E eu quero analisar primeiramente esses versos, como eles se apresentam aqui para nós. Então, de modo geral, esse paralelismo declara o impulso básico do trabalhador pelo alimento. Um exemplo que indica todos os outros impulsos e apetites e que o incita a um trabalho produtivo. Fome aqui é a palavra no hebraico nefesh, que pode ser traduzido por alma, vida, pessoa ou apetite. Se você abrir aí Eclesiastes capítulo 6, verso 7, você vai perceber que ele vai fazer essa mesma relação entre apetite e boca, vai usar os mesmos vocábulos aqui em Provérbios, quando diz assim: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz. É muito interessante porque, se nós compararmos um texto com o outro, eles estão conversando entre si. O Provérbios 26, ele está dizendo que os desejos de um homem o faz trabalhar para satisfazer a sua necessidade. Nós vamos ver isso, mas é mais ou menos isso que está dizendo. E Eclesiastes capítulo 6, verso 7 está dizendo: tudo que ele faz é por necessidade, mas a sua alma nunca se satisfaz. O que nós estamos vendo aqui é que esse verso diz que o trabalho de uma pessoa almeja continuamente o desejo insaciável por satisfação. Por isso a expressão boca.
Ou seja, aquilo que alguém faz, pratica, almeja satisfazer os desejos do seu coração, no caso ali, representado pela sua boca. No caso de Eclesiastes, boca, e aqui também, seria o órgão externo que evidenciaria a satisfação da alma. A boca fala do que está cheio o coração, então ela representa os anseios desse coração. É como a Escritura vai dizer em Lucas capítulo 6, verso 45: o homem bom do bom tesouro tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. A palavra que foi traduzida aqui por fome, apetite, refere-se aos desejos e impulsos básicos de todos os seres humanos. Nefesh aqui quer dizer apetite, significando uma fome de comida. Por isso, literalmente, ele estaria dizendo que a fome, a necessidade interior do homem, o faz trabalhar. Porque essa necessidade, manifestada pela boca, pela necessidade do alimento, o conduz, o leva a isso. É muito interessante nós olharmos a construção desse verso, porque ele vai dizer, e essa palavra fome do trabalhador, o faz trabalhar, essas expressões em hebraico indicam um esforço, um trabalho dificultoso, apontando para um processo de trabalho e as dificuldades que ele causa. Certo comentarista sugere que o apetite lhe é útil nesse caso, pois será esse apetite que vai levá-lo a se esforçar para satisfazer seus desejos, isso tanto para o bem quanto para o mal. E esse apetite aqui representa o mais profundo da sua alma, porque é a mesma palavra. O apetite, o desejo do homem vai levá-lo a trabalhar duramente, se esforçar para satisfazer seus desejos sinceros, a fazer com que ele se empenhe. Quando nós olhamos isso aqui, nós vamos perceber que o esforço desse trabalho, ou seja, esse trabalho dedicado, vai demonstrar, a minha ação vai demonstrar, aquilo que eu faço vai demonstrar a disposição do meu coração, a vontade interior, a força interior que o impulsiona a fazer alguma coisa. É por isso que lá em Deuteronômio capítulo 6, versos de 4 a 6, a Escritura vai dizer assim: ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. Estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Esse deve ser o anseio da alma de um homem, e esse anseio vai fazer com que ele se esforce, ele trabalhe duramente para satisfazer os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É de um coração que está tomado pela graça de Deus, é um coração que está tomado, é uma alma que está completamente apegada ao seu Deus. É muito interessante nós compararmos esse princípio com Isaías 53, verso 11, na sua primeira parte, quando fala do servo sofredor, ou seja, de Cristo. Ele vai ver a recompensa do seu penoso trabalho, do desejo da sua alma. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Significa dizer, no contexto aqui do Evangelho, que o Senhor Jesus ia fazer tudo o que fosse possível e o impossível para cumprir o desejo do seu coração, a sua maior ambição como Deus encarnado, que era a salvação do seu povo. Ele, como homem, iria fazer tudo o que estivesse ao alcance dele para aquela obra que Deus determinou para ele fazer, o que ele faria. Agora pare para pensar. Olha que interessante.
O que nós estamos vendo aqui, fazendo um parênteses, até porque isso tem a ver com a pregação da noite, né? Não a minha, né? Mas as pregações que nós temos feito em Marcos. Hoje à noite eu não vou pregar, que vai pregar o nosso irmão Fernando. Mas olha que interessante, você tem na pessoa de Cristo um homem determinado a cumprir o seu propósito. Quando você está determinado para fazer alguma coisa, você faz. Eu vou até confessar um pecado meu aqui. Eu sou muito parecido com meu pai. Simone diz assim: quando você coloca uma coisa na cabeça, ninguém consegue tirar. E é verdade. A gente chama isso às vezes de você ser um pouco, vamos dizer assim, esqueci a expressão, né? Mas cabeça dura, vamos dizer assim. Então, quando eu tenho um propósito e eu acho que aquilo é importante, eu não abro mão de forma alguma. Isso pode ser positivo como pode ser negativo no ser humano, né? Porque nós somos pecadores. Agora imagine o Senhor Jesus como um homem. Ele ia fazer tudo o que estivesse no seu alcance para cumprir o desejo da sua alma. E Ele como Deus, determinando todas as coisas, soberano, também ia cumprir tudo aquilo que a sua palavra disse. Porque Ele é a própria verdade, Ele é o próprio Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E nada foge ao seu controle. A segunda parte desse verso enfatiza e esclarece a primeira parte, porque a sua boca a isso incita, ou seja, os seus apetites querem ser satisfeitos e pressionam o trabalhador a trabalhar em prol desse desejo. A boca aqui está fazendo paralelo com fome e apetite, porque representa o instrumento pelo qual o desejo da fome é saciado, o desejo da alma. Ou seja, ela pressiona alguém com força, seriam os desejos sendo manifestados pelos instrumentos do corpo. Como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, verso de 12 a 14: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos seus membros ao seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como instrumentos dentre os mortos, e os vossos ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. É essa necessidade da carne que nos impulsiona. E é essa necessidade da carne pecaminosa que deve ser mortificada. São desejos querendo ser manifestos por meio do corpo, às vezes por meio da nossa língua. Por isso o homem depravado cava o mal. E isso seria a concretização desse desejo. É muito interessante quando nós pegamos essa força do trabalhador aqui e comparamos com o preguiçoso de Provérbios. É muito interessante isso. Por quê? Porque ambos têm anseios. Mas no caso do preguiçoso, o apetite dele não é capaz de superar a sua falta de vontade de trabalhar. Como diz Provérbios 13:4, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. E olhando isso e fazendo uma comparação, é o que acontece com o crente nominal ou o crente displicente com a sua alma. Ele tem anseios, mas ele não é capaz de satisfazer esses anseios, porque ele é displicente, ele é preguiçoso com relação à sua alma. Olhando aqui o provérbio em sua forma generalizada, não fazendo uma relação com o trabalho da alma, podemos dizer que apesar do trabalho nesse mundo ser cansativo e frustrante, o impulso de satisfazer os apetites
vai estimular o homem diligente a realizar esforços produtivos. E Deus não frustra esses impulsos, negando gratificação. Como diz Provérbios capítulo 10, verso 3, o Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Ou seja, frustra os perversos de sua recompensa. Quando nós olhamos esse texto, nós percebemos, olhando para uma visão mais extensa espiritualmente falando, nós vemos aqui indicativos de que os retos anseiam se alimentar e satisfazer seus desejos espirituais. Como o Senhor Jesus certa vez disse para aquelas pessoas que estavam o seguindo, ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu seio. Os desejos no coração desse homem, desejos espirituais, desejos legítimos, que representam a santidade de vida. Ele tem o afã de se alimentar e satisfazer todos esses desejos espirituais. Eu gostaria de terminar essa breve exposição fazendo uma aplicação final. Perceba primeiramente que esse provérbio nos diz de onde vem a motivação dos homens, a motivação das ações dos homens. Essa motivação vem do mais íntimo do homem, ela vem da sua alma, ela vem dos desejos da sua alma. Nos versos anteriores nós vimos que essa motivação vinha do coração de um homem sábio. Nesse provérbio, o princípio é que os anseios de um homem o levam à ação. Esse verso, em sua primeira parte, nos ensina que os desejos íntimos do coração fazem o homem se esforçar por aquilo que ele deseja. Suas obras, aquilo que ele faz, representam o que o seu coração quer. A segunda parte dos versos nos diz que esses desejos do coração o farão trabalhar com afinco para alcançar o que representa a sua maior necessidade. É por isso que a Escritura ela diz que é uma pedra que esmiuça a penha, que ela revela os segredos do coração, que mostra claramente o que nós estamos trabalhando, o que nós colocamos o nosso empenho, por que nós não somos tão empenhados com coisas espirituais, porque muitas vezes estamos vivendo o Evangelho socialmente. Quando eu falo de viver o Evangelho socialmente, é você viver pura e simplesmente na igreja, nos encontros, isso não fazer parte da sua vida. Quantas vezes como pastor, não vou dizer de que igreja, não é da nossa, não que isso não possa acontecer, né? Quantas vezes algumas ovelhas vinham falar comigo: meu marido não quer nada com o reino de Deus, não se senta comigo para fazer culto doméstico, não lidera, eu não vejo ele pegando a Bíblia. Por outro lado, minha mulher só pensa em futilidade, ela não conduz os nossos filhos, em casa ela é uma mulher insubmissa.
Quantas vezes eu já ouvi isso na minha vida? Aonde nós estamos vivendo o Evangelho? É o Evangelho social, é isso? Qual é o desejo do nosso coração? Se essas coisas não se manifestam na nossa vida, se nós não temos desejo. Eu entendo muitas vezes, por causa do nosso pecado, que nós somos negligentes. E muitas vezes a nossa negligência mostra a nossa necessidade, porque nós começamos a enfraquecer e nós começamos a desejar mais aquilo que nós temos negligenciado. Isso é uma marca do crente, ser despertado por Deus pela sua necessidade. É como se você tivesse com fome. Você deixa de comer, para de comer, sei lá, um motivo qualquer, por uma necessidade. Você não tem dinheiro, você está num lugar, vamos dizer, numa floresta, perdido, não tem comida, E aí o que acontece? Eu estou com fome, eu estou com sede. A gente fala que tem fome e sede, mas não tem fome nem sede nenhuma. Sede até tem às vezes, Você fica o dia todo sem beber água. Mas fome, a gente não sabe o que é fome. Nós aqui não sabemos o que é isso. Quer ficar sem comer, a barriga doendo? Eu também não sei. Nunca passei por essa situação de completo desprovimento. Mas a gente sabe que no nosso país acontece isso. E aí o estômago fica doendo. Ou ter sede, que é mais fácil para nós, uma realidade mais próxima. Você passa o dia na rua, no sol, trabalhando e tal, Então, esquece. Aí dá aquela coisa na boca, uma coisa estranha, na garganta, e estou precisando de água. Aí você vai e bebe. Então, muitas vezes, esse sentimento que nós estamos provando demonstra a necessidade que nós temos de procurar a água, de procurar a comida, e nós vamos atrás disso, porque mostra a nossa deficiência, e na nossa deficiência nós percebemos a necessidade que temos de buscar e viver a vida cristã. Os desejos do nosso coração, segundo esse texto, vai fazer com que nós trabalhemos com afinco para alcançar o que representa a nossa necessidade. É por isso que o salmista, lá no Salmo 42, verso 1 e 2, assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele é alguém que está desejoso, e é alguém que se alimenta, mas muitas vezes as nossas ansiedades, os nossos problemas, as coisas esse mal-estar que nós sentimos do nada, demonstram claramente o nosso distanciamento de Deus, a falta de alimento. E aí a fome do trabalhador o faz trabalhar. A minha carência por Deus me faz buscá-lo incessante, porque a minha alma está desejando isso. O Salmo 84, verso 2 diz assim: minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. E é muito interessante esse capítulo, porque aqui ele está falando de uma necessidade, porque ele não tem. O salmista aqui foi afastado do culto, da congregação, da assembleia solene, e ele está desejoso porque ele falta, porque ele não tem, ele não pode estar ali no povo de Deus, ele está sendo perseguido. Ele não pode estar ali no meio da congregação, porque ele tem sido caçado como um cão. E aí ele diz, na sua maior necessidade, que nesse caso aqui não era necessidade de se libertar da perseguição, era uma necessidade que ele demonstrava, mas a maior necessidade de se libertar da perseguição
e da opressão que ele estava sentindo, a maior do que isso, era a alma dele ser satisfeita. Minha alma suspira e desfalece pelos teus atos, a minha carne e o meu coração exultam. Como ele vai dizer, né? O pássaro encontrou ninho. Ele queria estar na presença de Deus. Esse ânimo desse coração nos impele a necessidade de realizar os nossos desejos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Nós jamais podemos entender esse texto aqui como muitos entendem. Os desejos do coração do salmista aqui são representados nos capítulos, nos salmos que eu li anteriormente. Ele quer se encher de Deus, como diz lá Deuteronômio, a mente, o coração, essas palavras. E aí, ao ter isso na mente, no seu coração, Ele quer que esses desejos do seu coração se concretizem. Mas o interessante é que esse princípio aqui, ele é um princípio geral. Porque esse mesmo princípio vale para aquele coração que quer que seus desejos pecaminosos se realizem. Como diz lá Tiago, capítulo 1, verso 14, ele diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. É essa cobiça, é esse desejo. E qual é a origem do desejo do seu coração? O que é que você quer que se concretize na sua vida? Pare e pense agora. Qual é o maior motivo? Qual é o maior propósito da sua vida? Não é uma coisa de boca para fora, não. Olhe o seu coração, só no seu coração. O que sua vida tem girado em torno? Às vezes ela tem girado em torno de muitas coisas e o Evangelho está ali na periferia. Ou está até acompanhando, né? Mas não é o centro. Não é o centro. Nós estamos buscando muitas coisas, como diz o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 6, mas estamos esquecendo de buscar aquilo que é principal: o Senhor e o seu reino, em primeiro lugar. Vamos orar? Vamos, baixa a cabeça, orar ao Senhor. Senhor, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, porque reconhecemos, ó Pai, que muitas vezes temos buscado o nosso próprio interesse e não buscado o Senhor. E às vezes nós ficamos confusos com linguagens muito religiosas e não entendemos o que significa isso. Eu vou à igreja todo domingo, mas significa aquilo que é mais importante para você, aquilo que você dá mais importância, aquilo que é essencial na sua vida e verdadeiro, porque você busca com todo o esforço, com todo o trabalho, fazer a vontade de Deus, viver de conformidade com essa vontade. E por mais que você esteja trabalhando com outras coisas na cabeça, por mais que você esteja fazendo um serviço doméstico ou qualquer outra coisa, o interesse naquilo, ou o que está por trás, é glorificar a Deus
com a minha vida. Quantas vezes nós nos esquecemos isso, fazemos as coisas como se estivéssemos fazendo como robôs, programados, mas não como homens que têm propósitos e não fazem coisas mecanicamente, mas estão envolvidos com aquilo que fazem. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai, te peço. Que o Senhor esteja nos dando graça, Pai. E que o Senhor esteja nos lembrando, Senhor Deus, de quem nós somos, a quem servimos, ó Pai. E que diante, Senhor Deus, de situações difíceis, complicadas, ó Pai, ou mesmo de situações dificultosas, de grande provação, possamos nos lembrar de quem é o nosso Deus e nos tranquilizarmos nele. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.